Temer, aqui já tá ligado? Tá. Alô, alô. Acho que não. Não tá sendo som. Será que tá sendo som? Deu. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Feliz de estar aqui. Isso tem acho que um mês já que eu não venho aqui, né? Final de ano corrido, começo do ano eu fui passar uma semana fazendo um seminário lá. Mas muito bom estar aqui. Marlon, vamos orar? Você ora para nós? Pai do Senhor, irmãos. Pai, em nome do seu Filho amado nessa tarde, queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Pai. Senhor, que nessa tarde o Espírito Santo venha visitar cada coração aqui, Senhor. Apresentamos de Ti nossas petições. O Senhor sabe o que cada um aqui necessita, meu Pai. Peço também pelo nosso pastor Temer, que o Senhor use ele sobrenaturalmente nessa tarde. Que o Senhor fale através dele, Senhor, em nossos corações. Cada um precisa aqui de uma direção, de uma palavra rema, que nessa tarde ele seja instrumento, mais uma vez, Senhor, em suas mãos, para que essa palavra seja liberada em nossas vidas. Pai, pedimos pela cura, pela libertação, pelo crescimento espiritual e emocional de cada um irmão aqui, Senhor, que está aqui presente. Fala conosco nessa tarde, Senhor. Abençoe esse ambiente, que Teu Santo Espírito tenha liberdade. Nós clamamos, seja bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Usa-nos, Senhor. Usa, transforma, traz cura, traz liberdade. Sim, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, em Teu nome, Pai. Assim nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar? Cumprimento, amada igreja, na paz do Senhor. Pode continuar seus olhos sentados, feche seus olhos e pense em Deus. Pense que Deus vai manifestar o seu poder nesse lugar. Não olhe o ambiente em si, as pessoas. Feche seus olhos e abra seus olhos espirituais. Que assim você vai entrar na presença de Deus nesse louvor e com a pregação. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Como é que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre a sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar, queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi
romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o teu coração, Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre a sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Vai adorando o seu pensamento. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 meu irmão. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem um milagre esperando, esse adorador, quando abre a sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. Vai entrando na presença de Jesus nesse momento. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Cante comigo esse louvor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Amém, Como Naamã, no teu poder. Amém. 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 Alô, som. Amém. Alô, som. 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 Acho que agora foi? Foi. Irmãos, vocês prestaram atenção na letra da música? Quebra o meu orgulho. Eu estava aqui orando e o Espírito Santo estava falando comigo ali. Tem gente pensando em suicídio aqui. Isso não é brincadeira, irmão. Ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não enxerga você como as pessoas enxergam. Glória a Deus. Deus não enxerga você como as pessoas enxergam. Eu muitas vezes vim pregar aqui e eu tive experiências como essa que eu acabei de ter. E eu tenho um temor muito grande, irmãos, de separar aquilo que é um sentimento, que vem de mim mesmo, e aquilo que é o Espírito Santo soprando. Então eu queria dizer para você que está pensando em suicídio, esquece isso. Isso é o inimigo brincando com a sua cabeça. Eu já disse aqui algumas vezes e quero repetir. Nós servimos a um Deus de 3 pessoas. São 3 pessoas em uma só. Deus que nos criou, Jesus que veio para nos salvar e o Espírito Santo que vem nos conduzir nesse processo de santificação. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, estaríamos condenados ao inferno se não fosse a graça de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, para de achar que você é pior do que qualquer outra pessoa, que você não é. Ninguém aqui nesse ambiente vale um tostão sequer. Ninguém. E você deve estar entendendo que eu estou me incluindo nisso. Nenhum de nós vale 1 centavo. Nós só temos algum tipo de valor quando nós temos um encontro com Jesus. E aí nós entregamos a nossa vida para Jesus e Ele nos transforma de alguém muito podre em alguém cada vez mais parecido com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Se você quiser desligar seu microfone aí, não dá interferência aqui. Eu queria trazer uma mensagem para vocês hoje, a mesma que eu trouxe. Acho que eu vou trocar com você o microfone, dá esse aqui para mim. Esse aqui caiu no chão, acho que tá. Melhorou, né? Eu estou com uma mensagem no meu coração que é sobre constrangidos por Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Se você não crê, irmão, fica a mão baixada mesmo, não tem problema. O que acontece com Jesus é o seguinte.
Para você crer em Jesus, você precisa efetivamente ter um encontro com Ele. Não é por palavras de sabedoria humana, não é por persuasão de homens, mas é pela revelação do Espírito Santo na sua vida, quem Jesus é. Amém? E como que a gente tem um encontro com Jesus? Quando a gente não está satisfeito com a nossa vida. Se você está satisfeito com a sua vida, sem Jesus, você não consegue ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque o seu coração está satisfeito com as coisas desse mundo aqui. Então, se o seu coração estiver satisfeito com tudo aquilo que você tem vivido, você não se permite ter um encontro com Jesus. E foi justamente sobre isso que a canção falou, sem a gente combinar. Por quê? Porque se eu não largar o meu orgulho de lado, eu não reconheço que eu não valho nada, e por eu não reconhecer que eu não valho nada fora de Jesus, eu não busco por Ele. Tá me entendendo? Essa foi a minha jornada. E geralmente é a jornada de todas as pessoas que têm um encontro com Jesus. Em algum momento essa pessoa sente um vazio no peito. E aí ela procura preencher com droga, com álcool, com jogo, com mulher, com tudo que não presta. E aí ela percebe que naquele momento ela fica preenchida, mas logo na sequência, no dia seguinte, quando vem aquela ressaca da droga, a ressaca do álcool, a ressaca moral, ela já está vazia de novo. Amém, irmãos? E aí, por eu me sentir vazio de novo, eu recorro de novo a tudo isso que não presta. E aí depois eu recorro de novo a tudo isso que não presta. E aí depois que tudo isso que não presta já não preenche mais, eu vou escalando isso para outros e outros vícios, para outras e outras coisas, porque também não é só vício. Tem gente que tem esse prazer em dinheiro. Então o cara acha que se ele mudar de carro, se ele mudar de casa, se ele fizer mais, se ele conquistar mais, ele vai preencher esse vazio. Só que ele consegue e não preenche o vazio. E a mesma coisa para todos os vícios que eu acabei de falar. Álcool, droga, mulheres, jogo, tudo isso. Tudo é vício. E aí ele descobre que ele nunca preenche esse vazio. E aí ele fala assim, não estou feliz. Mesmo com tudo isso que eu estou buscando. E aí ele começa a querer entender a existência dele nessa terra aqui. É ou não é verdade que é assim? E aí ele começa a se voltar para as coisas de Deus. E à medida que ele vai se enchendo das coisas de Deus, ele vai se esvaziando de todas essas outras coisas do mundo. É ou não é assim, irmãos? E à medida que ele, quanto mais se enche das coisas de Deus, menos ele precisa das coisas do mundo. Esse é o processo. À medida que nada mais desse mundo satisfaz ele, e só as coisas de Deus que satisfazem ele. É ou não é assim? É a minha experiência. E geralmente, quando eu converso com as pessoas, é a experiência dessas pessoas. E aí o que acontece num ambiente como esse que nós estamos aqui? Falava agora para o pastor Levi. Eu olho para vocês e enxergo vocês como futuros proclamantes da palavra de Deus. E não estou falando de ser pastor, não estou falando de ter igreja, nada disso. Estou falando que na atividade de vocês, aonde quer que vocês estejam, por terem sido alcançados pelo amor de Jesus e terem sido restaurados dos seus vícios, vocês vão falar disso para outras pessoas. Pode ser no seu trabalho, para o seu vizinho, dentro da sua casa. Porque quem carrega o Espírito Santo e vê a transformação que aconteceu na própria vida, não consegue ficar calado. É a minha experiência. É a sua experiência? É a sua experiência, irmão? Vocês creem nisso?
Vocês creem que vocês podem sair de um lugar, de alguém que foi desacreditado, para alguém restaurado e que agora vai ajudar a restaurar outras pessoas através do Espírito Santo? Eu só estou aqui, irmãos, porque eu creio nisso. Eu fui restaurado e creio que o mesmo Espírito Santo que me restaurou pode restaurar cada um de vocês. Glória a Deus. Então eu não sei quem é que estava pensando em suicídio, já coloquei no passado, mas esqueça isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te criou para você servir ao reino dele. E se você se permitir, isso vai acontecer. Então eu vim aqui para falar sobre um amor que constrange. E esse amor é um amor que quebra qualquer resistência. Porque quem resiste ao amor de Jesus, resiste porque está resistindo no pensamento. Se você passar a pensar pelo coração, tomando os devidos cuidados, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, você vai se permitir ser tocado pelo Espírito Santo, que seja nessa tarde aqui. Amém, irmãos? Você quer ter uma experiência com o Espírito Santo nessa tarde? Sim. Você sabia que se a gente pedir, Ele permite? Aleluia. Mas precisa pedir de todo o coração. Amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse texto não fala sobre a morte literal. Esse texto fala sobre a morte para as coisas desse mundo. Paulo não diz o medo nos constrange, a lei nos constrange, o juízo nos constrange, o pastor Levi nos constrange. Não. Ele afirma, é o amor de Cristo que nos constrange. E esse amor deixa claro para nós que não existe outro caminho, senão nos rendermos a Ele. Quem é pai aqui? Você entregaria o seu filho para morrer pelo Marlon? Entregaria? De jeito nenhum. Eu também não. E o que Deus fez foi exatamente isso. E tem um detalhe. Ele não fez isso só para aqueles que seguem um conjunto de regras e normas. Não. Ele entregou o seu filho para morrer por todos. Aleluia. Deus entregou Jesus para morrer por todos, ainda pecadores. A gente precisa entender isso. Então não adianta, irmãos, a gente conhecer doutrina, não adianta a gente frequentar uma reunião como essa, não adianta a gente saber textos da Bíblia, se a gente de fato não se entregou a Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Existem igrejas cheias de pessoas que não encontraram Jesus. Que estão lá porque se sentem bem lá. Mas que quando colocam o pé para fora da igreja, esquecem de Jesus. E ficam buscando palavras para satisfazer os seus ouvidos cobiçosos. Quem que são os pastores de maior relevância nas redes sociais, irmãos? São aqueles que não pregam a Bíblia. Sabia disso? Os que têm mais seguidores são aqueles que prometem prosperidade. Mas não é a prosperidade bíblica. Eles prometem dinheiro, coisas, vitórias. 2026 é o ano da colheita, eles dizem. Mas deixa eu dizer para você, 2026 é um ano muito pior que o ano 2025. Porque temos crise econômica, porque temos um corrupto no poder,
Porque pessoas inocentes estão sendo presas e as culpadas estão sapateando na nossa cara. Não existe ano de colheita quando se tem um julgo desigual igual está acontecendo, onde a justiça é parcial. Mas essa justiça não é a justiça de Deus, e aí é a boa notícia para nós. Essa justiça é a justiça dos homens, a justiça corrupta, de interesses escusos. E não estou aqui falando de lado partidário, estou falando de conduta desses homens, que estão prendendo mulheres a 14, 15 anos de prisão por causa de um batom, e estão liberando traficantes para voltar para suas casas e para o crime. É disso que eu estou falando. Porque a gente não deve colocar esperança em político nenhum. A gente tem que colocar esperança em Deus. E Ele, como justo juiz, irmão, no momento certo, que for o momento dele, não o nosso, Ele vai entrar com justiça. E aí a pergunta que fica é, de que lado nós estamos? O maior perigo espiritual da igreja, que somos nós, não é rejeitar Jesus, mas é aceitá-lo da boca para fora. E aí está cheio de gente por aí que aceitou Jesus, mas somente com os lábios. Não aceitou no coração. Na minha reunião da praça, todas as segundas-feiras, eu tenho uma pessoa que frequenta, que todas as segundas-feiras aceita o apelo que eu faço. Mas não muda de vida. Mesmo com uma mão estendida para ajudá-la. Que a gente mesmo estende. Você não quer um tratamento? Você não quer sair da rua? Existe uma clínica para você, e no caso dela é feminina. Mas todas as segundas-feiras, quando eu faço o apelo, ela vai lá na frente. Se emociona, chora, mas não tomou uma decisão por Jesus. E aí deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui essa tarde para que você tome de fato essa decisão por Jesus. Glória a Deus. É preciso romper com o pecado, irmãos. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que esmurrar a própria carne para não cair mais. É fácil? Claro que não. Vocês acham que eu não caí nos meus pecados? Claro que sim. Mas a decisão de esmurrar a própria carne e lutar ao máximo para não cair nos pecados de estimação, cabe a cada um de nós. E pode ser o pecado mais escondido, que teoricamente não afeta ninguém. Teoricamente, porque a gente sabe que o pecado tem um peso espiritual muito grande. E não é só em nós. Acontece nos nossos também. Porque aquilo que vocês conseguirem vencer em Deus, irmãos, os seus filhos não serão cativos. Glória a Deus. E isso era motivo de um amém bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se você não sair do pecado de estimação que você tem, a sua família vai pagar. A sua geração vai pagar. Saiba disso, que isso é sério, é espiritual. Mas se você vencer, irmão, seu filho não vai pagar mais. Glória a Deus. Isso é a melhor notícia que a gente pode ter. Então tem muita gente que não sai dos vícios, pensando em si próprio, mas quando pensa no filho, começa a repensar. Porque a gente acha que está tudo bem, a gente dá um tiro de cocaína, fumar uma pedra. Mas e se fosse seu filho? E se seu filho chegar para você e falar, pai, já que você fuma, me dá uma pedra dessa aí também. O que você ia sentir no coração? E existe algo espiritual nisso, irmãos. Quando o rei Davi caiu, porque mandou buscar a esposa que não era dele, usou da prerrogativa de rei para possuir aquela mulher, ele levou a destruição para dentro da casa dele. E a única filha que ele tinha, sabe onde foi parar?
na zona daquela época. Porque foi abusada pelo meio-irmão. E ele não pôde, como rei, não mandá-la para a zona, porque naquele contexto histórico, quando uma mulher era violentada, ela não podia mais ficar no convívio da própria casa. Ela tinha que ser enviada para a rua, para se prostituir. Então, o pai que cometeu o erro de possuir uma esposa que não era dele, e depois, ardilosamente, maquinou a história para mandar o marido daquela mulher morrer na guerra. Depois vocês leem lá. Pagou de ter que entregar a única filha menina que ele tinha para a prostituição. Então, quando a gente peca, irmão, a nossa descendência também é afetada. E nós precisamos entender isso. Porque existe uma lei espiritual nisso. Tanto é verdade que, estatisticamente, filhos de homens viciados também são viciados. Por quê? Aprenderam com os pais. É ou não é verdade? Você tem a chance aqui dentro de romper com isso. E mostrar para o seu filho, para a sua descendência, como que é sério isso. E eu sei que essa palavra está falando com muita gente aqui. Nós precisamos aceitar Jesus no nosso coração. E aí Ele vai endireitar as nossas veredas. Vocês sabem o que isso significa? Sabem não? Sabe? O que significa? Seus caminhos. É isso aí. No caminho que é dele. Então, endireitar a vereda é caminhar como Jesus quer que a gente caminhe. Eu posso caminhar da minha maneira e eu vou seguir rumo à destruição. Mas quando eu permito Jesus entrar na minha vida, como o irmão disse ali, Ele corrige o meu caminho. E aí eu não vou andar mais da maneira como eu quero andar, eu vou andar da maneira como Jesus quer que eu ande. Então existe um alinhamento de propósito. Porque quando Deus te criou, irmão, Ele te criou para um fim específico. Você não está aqui aleatoriamente. Você não está aqui por acaso. A Bíblia diz que Ele nos chamava pelo nosso nome antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Glória a Deus. Então Ele tem um projeto na sua vida. E esse projeto não é seu, é dele. E Ele quer que você faça parte do projeto que é dele. Dá para entender isso? Então quando você se permite que Ele entre na sua vida, você está permitindo que Ele corrija os seus caminhos. Aleluia. Pergunta como é que eu sei disso. Pergunta. Como é que você sabe disso? Aconteceu comigo. Eu sou empresário, irmão. Eu não sou pastor. Agora eu sou. Mas por quê? Porque eu permiti Ele entrar na minha vida. E aí Ele foi me tirando daquilo que era o meu plano, para me alinhar com o plano dele. E por que Ele está preocupado comigo? Claro que não. Ele está preocupado com vocês que estão ouvindo o que eu estou falando. Porque Ele já sabia que eu fui criado para isso. Só eu que não sabia. Ou não aceitava. Vocês estão entendendo isso, irmão? E aí, a partir de um posicionamento em obediência, há 2 anos atrás, muitas pessoas têm sido impactadas por algo que Ele me mandou fazer. Só que se eu não permito Ele endireitar as minhas veredas, eu ainda estaria lá, trabalhando só em benefício próprio. Vocês estão entendendo isso? Está claro isso? Amém. O Marlon me conhece há 16 anos. Se você perguntar para ele como é que era antes, como é que era agora, ele vai dizer para você que nem me conhece mais. Quem fez isso na minha vida? Eu? Não, irmão, Jesus. Mas e se eu não permito? Nada teria acontecido. Vidas não seriam impactadas através da palavra de Deus, que Deus me usa para isso. O seu Luiz não estaria aqui. Sabe quantas vezes eu já internei o seu Luiz? 6 vezes. E sabe por quê?
Porque o seu Luiz não vai morrer viciado. Amém. Glória a Deus. Deus tem um plano na vida dele. Aleluia. Amém, Jesus. E me usou para alcançá-lo. E eu não vejo o seu Luiz como todo mundo vê. Eu vejo o seu Luiz com os olhos de Jesus. E o seu Luiz vai ser liberto do vício. E quando ele sair daqui e restaurar a vida dele, ele vai falar de amor de Jesus na vida dele, que restaurou a vida dele. Isso é evangelho prático, irmão. Isso é evangelho prático. O seu Luiz vai ser usado para ajudar a restaurar outros viciados. Amém. É assim que Jesus faz. Mas se o seu Luiz não se permitir, ele vai sair de novo. Eu estou pegando ele só como exemplo. Mas isso vale para qualquer um de nós. Porque se eu me afastar das coisas de Deus, irmãos, eu volto para aquele meu mau caminho de antes fácil. Por quê? Porque na minha carne não habita bem algum. O mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Vocês estão entendendo isso? Então nós precisamos aceitar Jesus no coração, para que Ele mude a nossa forma de pensar. É só o Espírito Santo que consegue. E o amor de Deus, irmãos, ele se manifesta antes do nosso arrependimento. Olha como Deus é maravilhoso. Ninguém, quando tem um encontro com Jesus, já estava arrependido. Quando ele morreu por nós ainda pecadores. Mas quando a gente se permite ser atingido por esse tão grande amor, e abrimos a porta do nosso coração para ele fazer morada, aí as coisas mudam. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não espera a nossa mudança para Ele nos amar, porque Ele não nos enxerga como estamos hoje antes de encontrar com Ele. Ele nos enxerga como Ele nos criou. Eu queria que você entendesse isso, porque você ia dar um mortal carpado aí para trás. Deixa eu falar para você, ninguém acredita em você, irmão. Mas Jesus acredita. Aleluia. Porque foi Ele que te criou do pó da terra. Aleluia. A ponto de que Ele me incomodou, me tirou dos meus negócios para me envolver nisso aqui. Ninguém está entendendo, Marco. Ninguém está entendendo, cara. Se entendesse isso na prática, irmão, sua vida nunca mais ia ser a mesma. Verdade. O amor de Deus vem primeiro. E o arrependimento entra onde? O arrependimento é a resposta ao amor de Deus, irmão. Eu sou atingido por esse amor, e o que eu faço com isso? Permaneço na mesma miséria de vida de antes? Não! Eu me arrependo, me amarro no pé da cama, mas eu não vou na boca buscar droga. Oh, Jesus! Porque eu entendi o amor de Deus por mim. Irmão, a gente precisava entender isso. Senhor. Quando eu entendi isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Nunca mais foi a mesma. E eu vou te falar uma coisa. Como é que se tira o azeite, irmão? Na prensa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ter vida fácil. Esse evangelho que estão pregando aí não é evangelho de Cristo. De todos os principais apóstolos que andaram com Jesus, só um não morreu sacrificado, decapitado, açoitado. Só um. Todos os outros morreram de forma muito agressiva. E graças a Deus que nós não vamos precisar morrer como os apóstolos morreram. Mas nós vamos ter que morrer para nós mesmos. Glória a Deus. Nós vamos ter que morrer para a nossa própria vontade. E a gente só consegue entrar nesse nível de morte da nossa própria vontade
se nós tivermos a revelação de quem Jesus é na nossa vida. Jesus não é só uma história. A Bíblia não é um livro de história, irmão. A Bíblia é um livro de realidades. Uma pessoa que não crê em Jesus, se ela ler só o livro de Provérbios, ela vai ser um dos melhores empresários do mundo. Mas o que Deus nos chama não é para fazer algo da sabedoria humana. O que Deus nos chama é para ter um encontro genuíno com Ele e permitir o Espírito Santo habitar em si próprio. E aí, quando você começar a ter experiência com o Espírito Santo, irmão, nenhuma droga vai te satisfazer mais. Glória a Deus, aleluia, Senhor. As pessoas não gostam que eu fale isso, porque fala que é heresia. Mas quando o Espírito Santo fala com você, a sensação é 1 milhão de vezes mais extasiante do que você usar 1 quilo de cocaína. Você sabe o que é você ouvir a voz de Deus? E se você obedecer, irmão, Deus fala com você. Aleluia. E quanto mais você obedece, mais Deus fala com você. Verdade. Só que se hoje Deus está pedindo a sua pedra de crack, ou está pedindo a sua cocaína, amanhã Ele vai pedir o seu filme pornográfico. E depois de amanhã Ele vai pedir a sua simpatia. E depois de amanhã Ele vai te pedir a sua arrogância. E Deus não para de nos pedir. Porque Ele pega a azeitona, põe na prensa. E à medida que o azeite vai surgindo, Ele vai apertando mais. Porque Ele quer um azeite cada vez mais puro. Por quê? Porque a gente, como cristão, tem que imitá-lo, irmão. E para chegar da estatura do varão perfeito, como diz a Bíblia, é muita prensa. Ou Jesus não foi prensado? Hein, irmão? Jesus foi esmagado. Jesus foi humilhado. Jesus foi triturado. E isso não vai acontecer com a gente do ponto de vista da nossa carne, mas vai acontecer com a gente do ponto de vista espiritual. O amor que chama quem não tem mais reputação. Nem a sua família acredita em você, irmão. Você sabe que até hoje tem familiar meu tentando achar uma justificativa da minha mudança de vida. Fala, Deus. O que é que eu estou querendo com isso? Já falaram até que eu vou sair candidato a alguma coisa. Deixa eu falar alguma coisa para você. Eu detesto política. Jamais vou sair candidato a qualquer coisa. Ninguém consegue entender, irmão. E quer saber? Nem eu mesmo. Glória a Deus. E eu não preciso entender. Eu só preciso obedecer. Oh, glória. Aleluia. E aí o benefício da obediência é o que eu estou tentando traduzir para vocês hoje aqui. Que não tem a ver com uma vida confortável. Não tem a ver com a ausência de lutas. Mas tem a ver com comunhão com o Espírito Santo. Eu não precisei fazer nada para o Espírito Santo falar comigo ali. Obediência, irmão. Quem não consegue obedecer, não consegue mudar de vida. E para isso é preciso permitir Jesus entrar no coração, não tem outro jeito. É deixar Ele tomar conta. Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu um homem chamado Mateus, assentado na recebedoria. O que é a recebedoria? Era tipo um posto do governo, que arrecadava dinheiro. E disse-lhe, segue-me. E sabe o que Mateus fez? Levantou e seguiu. A ponto de que outros apóstolos não entenderam Jesus chamar Mateus. Mas como? O senhor está chamando alguém que trabalha para Roma, que rouba o nosso dinheiro. Porque o imposto naquela época já era roubo, igual é hoje. Talvez hoje seja pior. Porque quando Jesus aparece, irmão,
Ele muda coração. Ele não muda intelecto. Mateus não entendeu nada que estava acontecendo. Mateus tinha uma vida confortável, ganhava bem. A Bíblia conta que ele morava em uma casa super luxuosa para a época. Ele tinha abundância de recursos. E quando ele seguiu Jesus, ele abandonou tudo, irmão. Ele abandonou casa, ele abandonou recurso. E foi seguir Jesus sem entender. E aí a gente que não tem nada comparado a Mateus, fica querendo negociar para seguir Jesus. Ah, Senhor, eu sigo o Senhor, mas sabe o que é? Eu precisava prosperar, eu precisava ter uma casa melhor, eu precisava ter um carro melhor, mas sabe o que é? Eu não abro mão da minha cerveja, não. Ah, irmão, é tão pequeno isso. Mateus não pediu perdão antes de seguir Jesus. Jesus não cobrou Mateus das atitudes incoerentes que ele tinha. Só de olhar para Mateus, Jesus o convenceu. E aí, quando a gente se apresenta, irmão, para Deus, e sente verdadeiramente visto por Ele, a gente não consegue mais permanecer do jeito que a gente estava. Você sabe qual que é o sentimento que eu tenho, irmão? Eu estou aqui compartilhando vida com vocês, presta atenção nisso. O sentimento que eu tenho é que eu perdi muitos anos da minha vida. Como eu queria ter tido esse encontro com Jesus antes. Porque o que eu tenho vivido do final de 2023 para cá, eu não tenho como traduzir para vocês. Não tenho. Uma melhora brutal no meu casamento, uma melhora brutal no relacionamento com os meus filhos, uma piora brutal nos meus negócios. Mas vocês acham que eu estou triste ou estou feliz? Eu estou em paz, irmão. E paz não tem preço. Existe um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é Filipenses 4, 6 e 7. Que diz: a paz que excede todo entendimento tomará os vossos corações em Cristo Jesus. E paz não é possível comprar. E você estar em paz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor, é um dom de Deus, irmão. É só se você tiver a revelação de quem é Jesus na sua vida e de que Ele cuida de você. E que se você está em dificuldade e Ele permitiu, é bênção. Se você está vivendo uma fase próspera e Ele permitiu, é bênção. Se você tem muito, é bênção. Se você não tem nada, é bênção também. Deus. É essa revelação de Jesus que a gente tem que ter. Você não pode continuar se olhando aqui como um coitadinho. Você tem que se olhar aqui como um missionário, irmão. Aleluia. Deus permitiu eu estar aqui dentro dessa casa para representá-lo aqui dentro. E eu vou passar esse deserto aqui porque eu estou sendo forjado pelo Espírito Santo. Aleluia, e quando eu sair daqui, eu vou declarar o amor dele nas nações. Esse é o sentimento. Tem que ser essa a vontade do coração. Se permitir ser transformado. Eu entrei aqui frio. Eu não era nem morno, era frio. Mas eu vou sair daqui levitando no poder de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão como Mateus, sentados numa recebedoria. Presas ao passado, presas à culpa, presas ao rótulo que pessoas deram. E Jesus ainda diz: segue-me. Ah, irmão, eu queria tanto que você entendesse isso. Jesus está dizendo para todos nós: segue-me. Porque o amor de Jesus, irmão, expõe sem precisar condenar. Não adianta eu querer convencer o seu Luiz na força da minha articulação. Ele tem que ser convencido pelo Espírito Santo. E Deus não acusa, Deus acolhe. Quem acusa é o inimigo. Vocês conhecem a passagem de Pedro, quando Jesus disse para ele: antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. Mateus 26, 34.
Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. O que eu aprendo aqui, irmãos? Ninguém engana Deus. Pedro era um fiel escudeiro de Jesus. Não podia ninguém chegar perto dele, ele queria matar, ele queria bater, ele protegia de Jesus. Ele estava preocupado. Mas e o coração dele? Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E nas 3 vezes, Pedro respondeu afirmativamente. Mas Jesus provou para ele mesmo que ele não amava de verdade. Porque na hora que o bicho pegou, irmão, Pedro correu. Vocês conhecem a passagem. E o que Jesus fez com isso? Jesus não acusou, Jesus não gritou, Jesus apenas olhou. Porque o amor de Jesus, irmão, ele não nos esmaga. Ele quebra o nosso coração. E se você não tem o coração quebrantado diante de Jesus, deixa eu te falar, você só o aceitou pelos seus lábios. Você pode estar sentado aqui e não estar nem participando da reunião. Você não está nem conseguindo assimilar o que eu estou falando. Você não recebeu uma palavra sequer do que eu disse aqui. Porque o seu coração ainda está fechado para isso. Mas existe um lugar de restauração. Existe um lugar de restauração nesse relacionamento perdido. Que foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. João 21:17. Disse-lhe 3ª vez Simão. 3ª vez. Simão, filho de Jonas. Pedro era conhecido como Simão. Você me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, você me ama? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus então disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou para Pedro, por que você me negou? Ele pergunta, você ainda me ama? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos permitir que o amor entre de fato na nossa vida. Se o amor de Jesus entrar na nossa vida, ele muda tudo. Vocês estão conseguindo me entender, irmão? Você não reage aí, eu não sei se você está entendendo. O amor de Jesus, quando entrou na vida de Zaqueu, Lucas 19:5, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não vai entrar aí se você não permitir, irmão. Verdade, Senhor. Ele sempre vai pedir permissão. Sempre. E se você não permitir, ele não entra. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Onde o amor de Jesus entra, ele transborda. Jesus não pediu os bens de Zaqueu. Foi espontâneo. E aí a restituição acontece. E é essa restituição, quando a gente permite o amor de Jesus entrar no nosso coração, que vai combater tudo aquilo que nos afasta dele. E o orgulho, irmão, canção que o nosso irmão cantou, é a principal causa que nos afasta de Deus. Sabe por quê? Muitos de vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui e estão dizendo assim, eu não sou essa pessoa. Eu não sou tão mal assim. Não, mas eu aceitei Jesus no meu coração. Mentira. Mentira, irmão. Você ainda está pensando com a sua cabeça racional. Porque eu, coitado de mim, eu não mereço isso. Eu sou rejeitado. É ou não é verdade? Mas Deus me mandou aqui, irmão, para dizer para você, hoje você tem que romper com isso.
Ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de apontar o seu passado. Glória a Deus. Passado é passado. O que importa para Jesus é daqui para frente. Essa é a graça de Jesus, irmão. Só que nós precisamos entender que a graça de Jesus custou sangue. Por isso nós precisamos ter uma mudança radical. E quando eu olho para a Bíblia e eu vou buscar um personagem que tem uma mudança radical, eu lembro de Saulo. Vocês conhecem a história? Saulo, perseguidor de cristãos, trabalhando em nome de Deus, de um Deus que ele criou. Estava andando pelo caminho e tem um encontro com Jesus. E ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Saulo cai de joelhos. E imediatamente fica cego. Mas eu não acho que Saulo caiu, e é só uma opinião minha, eu não acho que Saulo caiu só por aquele brilho da glória de Jesus, não. Eu acho que Saulo caiu porque ele ficou sem forças diante da revelação de quem Jesus era. E deixa eu te falar, se você tiver a revelação de quem Jesus é, você não consegue deixar de ficar de joelhos. Porque nós não somos dignos, irmãos. Nós não somos dignos desse amor recebido de Jesus. Jesus não precisava se entregar por nós. Ele voluntariamente fez. Então, se você permitir Jesus entrar na sua vida, entrar de fato no seu coração, você vai deixar de lado toda a resistência desse amor que está disponível. E você pode ser que não caia de joelhos, mas você vai cair por dentro. Aonde você vai deixar todos os seus pensamentos contrários àquilo que Ele me mandou trazer aqui hoje. É essa mensagem, irmão, que Deus quer que você receba. Que Ele te ama e que os rótulos que te colocaram não te definem. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você não é um viciado, você não é um drogado, você não é um cara sem futuro, você não é uma vergonha, não, irmão. Sim, Jesus. Você é alguém criado por Deus Para um objetivo específico. Peça ao Espírito Santo que te revele. E eu vou te falar, se você não quiser saber, não peça. Porque se você pedir, Ele vai te revelar. E isso vai virar a sua vida no 360 graus. Aleluia. Porque geralmente nós estamos muito distantes do plano de Deus. Geralmente. E aí, depois do encontro de Saulo, Filipenses 3,8 conta que ele disse o seguinte: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Alguém que perseguia cristãos, irmãos, redefiniu todos os valores através do amor de Jesus que entrou no coração dele. E Saulo, que passou a ser chamado Paulo, eu não sei se você sabe, ele escreveu quase 80% do Novo Testamento. É considerado um dos principais apóstolos. Mas o amor de Jesus não parou nesses encontros todos que ele teve ao longo do caminho, ao longo dos 3 anos de ministério dele na terra. O constrangimento supremo do amor de Jesus se deu na cruz, irmão. E aí eu queria que você tentasse entrar nesse lugar e visualizasse essa cena. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus, ao receber aquelas chicotadas ao longo do caminho, carregando a própria cruz, para cada chicotada daquela, irmão, é um pecado nosso. Até o ponto que em João 19:30 fala, está consumado. O amor de Jesus sangrou, irmão. Mas houve uma vitória sobre a morte. A graça venceu e a dívida foi paga. Por isso que quem olha para a cruz de Jesus e não se rende, irmão, ainda não teve o coração transformado pelo amor dele. E nós precisamos entrar nesse lugar hoje.
Se você puder, Marla, vai puxando um louvorzinho aí. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, para encerrar. Você está satisfeito com a sua vida, irmão? Se você não está satisfeito, é a hora de você atender um convite que Jesus te faz. Não é um convite para se tornar um religioso, frequentador de uma igreja. É um chamado para quem está cansado. É um chamado para quem está ferido. É um chamado para quem está distante do amor de Jesus. É um chamado para todos aqueles que se afastaram. E aí eu te convido para você fazer como fez Saulo. Se joga aqui na frente, irmão. Se joga aqui na frente e recebe esse amor de Jesus para você. Entra num momento de reflexão da sua vida. Coloca diante de Deus, irmãos. Quem quiser ajoelhar, deitar, faz o que você quiser. Mas se entrega diante de Jesus. Aceita esse amor derramado. Mateus 11, 28 diz assim, presta atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De novo o Senhor está falando sobre orgulho. De novo o Senhor está falando sobre orgulho. Deixa de ser orgulhoso, irmão. E encontre descanso para suas almas. É isso que diz o texto. Esse lugar é um lugar para quem está insatisfeito, Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha com descanso, Pai. Venha com descanso nessa hora, Jesus. Acalma o coração aflito. Dê, Senhor, por favor, Pai, por favor, Senhor. Dê, Senhor, a consciência do seu grande amor, do teu tão grande amor, Jesus. Resgata, Senhor, esses corações, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, entre com a providência, Jesus, necessária. Tire, Senhor, qualquer tipo de pensamento destrutivo. Tire, Senhor, qualquer tipo de pensamento de morte. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Tire o orgulho, soberba. Tire, Senhor, qualquer sentimento que o afaste de ti, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame cada vez mais unção, Pai. Entre, Senhor, com providência. Dê, Senhor, palavra de sabedoria. Dê, Senhor, o discernimento da verdadeira adoração, Jesus. Adoração não é canção, Senhor. A adoração é um coração rendido aos pés da cruz, Pai. Entre, Senhor, com providência nesse sentido. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça morada, Senhor. Faça a verdadeira morada nesses corações. Ajude, Senhor, com entendimento. Faça, Senhor, com que entre essas palavras na mente, Pai, e transforme para a honra e glória do Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor transforme, Senhor, coração de pedra e coração de carne, Pai. Se revele, Senhor. Permita, Senhor, experiências sobrenaturais, Pai. Entregue, Senhor, para Ele o que Ele precisa para crer, Jesus. Ainda há muitas dúvidas, Pai, mas o Senhor pode esclarecer todas elas. Eu te peço, Senhor, por libertação, Senhor. Entra, Senhor, com libertação, Jesus. Tira, Senhor, qualquer espírito de resistência, Pai. O Senhor o enxerga como o Senhor o criou, não como ele está agora. Transforma essa vida, Pai, em nome de Jesus. De lágrimas vazias. Eu queria convidar todos os irmãos para ficar em pé para a gente louvar o Senhor. Que o nosso amor feche seus olhos, curva sua cabeça. Fingido, coloque os seus pensamentos diante de Deus. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui, irmão. Deixa fluir, irmão. Começa a falar a palavra. E enalteça, santo, santo, santo. Vamos, irmão, em voz alta. Quem sabe orar em línguas, ora em línguas. Deixa fluir. Deixa fluir, Senhor.
Vamos, irmão, mais alto. Ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena me emocionar. Coração não te dá. Aleluia, Jesus. Vamos, irmão, mais alto, deixa eu Aleluia, pular. glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Uma Senhor, Pai. canção que alegra ti. Santo, santo, santo. Vale a pena só me Só tu é emocionar, santo, Jesus. dar as canções mais lindas pra Só tu cantar. é santo, Jesus. Se eu não for uma canção que alegra ti, Pega o seu irmão se do o seu meu lado e ora por coração ele, não irmão. queimar por ti, Deixa não o vale a Espírito Santo agir através pena de só você. me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, Aleluia. se o meu coração não queimar por ti. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, Espírito, Espírito.